Tá, então hoje a aula vai ser sobre a Argélia, e é um país um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora, porque a gente viu mais leste europeu, América Latina, Ásia, e na África a gente tem uma série de elementos que são bastante diferentes desses outros lugares. Então, essa aula vai ser bastante diferente nesse sentido. Então, para começar, a gente tem que pensar o contexto histórico da Argélia, mas além de pensar ele nos anos 40, anos 50, quando é da Revolução, a gente vai voltar um pouquinho no passado para pensar algumas das bases que chegam ao país nos anos 40. Então, desde 1830, a Argélia é dominada pela França. Ao longo de 1830, a França tenta ocupar o território, tenta orientar o comércio em seu favor, só que por causa do domínio otomano na região, por causa de todas as questões do mundo árabe na região, ela só consegue dominar o território pela força. Então, a partir de 1830, a Argélia passa a ser uma colônia francesa e, ao longo do tempo, ela vai se tornando a principal colônia francesa. E, dentro dessa situação, toda a força produtiva da Argélia, todas as linhas de comércio, as orientações políticas, sociais, elas são sempre voltadas para os interesses dos monopólios franceses, para os interesses da metrópole. E isso vai acontecendo em todos os segmentos da sociedade. Então, a maior parte da terra, ela pertence a colonos europeus. A produção, ela é de produtos que interessam à Europa. Então, é de frutas, cereais. Depois de um tempo, eles vão começar a produzir vinho para a França. E a industrialização, ela é bem pequena e ela acontece só para suprir as necessidades dos colonos. Então, durante todo o período colonial, a Argélia se mantém nessa situação de dependência, de funcionar toda em função de uma potência europeia. E parte dessa forma de dominação é o racismo. O racismo ele é um dos pilares dessa aula, porque toda vez que a gente fala de colonialismo, toda vez que a gente fala de imperialismo, o racismo ele faz parte desse tema. Por quê? Uma das ferramentas, se não a principal ferramenta de controle, é o racismo. Por quê? Para o capitalismo se desenvolver e tomar conta de uma colônia, de um país, ele precisa, ele precisa criar uma ideia de que o ideal de pessoa, os referenciais culturais, a própria pigmentação da pele daquele que pertence à metrópole, daquele que está indo ocupar um lugar, ele é o certo. Eles precisam criar essa ideia de que, no caso aqui, ser francês, ser cristão, ser branco, é o padrão, é o certo. E tudo que difere disso é o negativo, é o ruim, é o oposto. Então, por ser o oposto, ele precisa tentar se transformar o máximo possível nesse padrão, ou ele vai ser excluído e vai ser transformado em algo exótico, em algo que não tem um valor próprio, algo que é só parte de curiosidades, de um exotismo construído em torno disso. E mais para frente eu vou falar um pouco mais profundamente desse assunto. Agora, voltando para os anos 50, nos anos 50 a gente está vivendo um contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, um contexto de força do movimento socialista no nível mundial, de disputa geopolítica entre o bloco capitalista e o
bloco socialista. E ao longo desse período, os impérios europeus, eles começam a se fragilizar, porque algumas colônias adotam uma revolução socialista, outras acabam se libertando em outros termos, mas conquistando uma certa autonomia política, mas sem se livrar desses laços coloniais. Então, nos anos 50, o Império Ultramarino francês ele começa a perder vários territórios na Ásia, ele perde o Vietnã, ele perde o Laos, ele começa a perder vários desses lugares, e junto com esse movimento, o movimento socialista começa a ajudar os esforços independentistas que aparecem. Então, a União Soviética, nesse período, ela já está começando a diminuir um pouco disso, mas a China está começando a se consolidar, o Vietnã está recém-tornado independente, Cuba está caminhando para um processo parecido, então o movimento de esquerda ele começa a auxiliar esses movimentos de libertação nacional. E na Argélia isso acontece com bastante força. Só que na Argélia isso entra em um grupo de várias referências, de vários elementos que vão contribuir para esse processo de libertação. Então, tem um caráter socialista, tem também um caráter nacionalista em relação com o islamismo, com o mundo árabe, que vai permear todo esse processo. E, junto com isso, no norte da África, está acontecendo um movimento de revitalização da cultura árabe, de pensamentos pan-arábicos, pensamentos pan-africanistas, todo esse caldeirão de coisas ao mesmo tempo, ali no mesmo lugar. Então, tudo isso vai gerar as condições que vão permitir a independência da Argélia. E dentro disso, tem um descontentamento muito forte dos argelinos com a França, porque durante todo o período de colonização, a presença francesa ela foi extremamente problemática para a população local, e isso acontece em todo o modelo colonial. A presença do colonizador ela nunca traz benefícios para a colônia. Então, a presença francesa ela era rechaçada pela grande maioria do povo argelino. Só a pequena elite, só a burguesia local, só os colonos, só aqueles que ganhavam de fato alguma coisa com o comércio com a Europa, com as relações comerciais que apoiavam essa presença. E além disso, a França ela teve sempre um caráter de tentar suprimir a cultura local. E ao tentar suprimir a cultura local, essa supressão ela se espalhava pela economia e pela política e pela questão social também. Ela nunca para na cultura, ela nunca tem um único lado. Então, durante esse período colonial, os muçulmanos eles são muito perseguidos. E quando eles não são perseguidos abertamente pela força policial, pelo exército, eles são marginalizados, eles são deixados para trabalhar no campo, eles são deixados para trabalhar nos piores tipos de empregos urbanos que tiver, eles moram nas periferias, eles não têm direito de votar, eles não têm direito de ocupar cargos públicos de grande importância. E tudo isso contribui para essa formação do país como um país que está sendo assolado por um problema, e um problema que ele é ruim para a grande maioria da população. E esse é um dos principais motivos para esse movimento de libertação nacional. Então, para a gente pensar a colonização, coloquei três questões. A Lei Warner, de 1873, ela regulamentava a ocupação dos colonos
que ganhavam ou compravam terras expropriadas dos nativos. Então, o governo francês, desde o começo da colonização, ele cria meios legais para que essa ocupação aconteça. Então, ele regulamentava essa expropriação de terra e regulamentava a distribuição dessa terra expropriada para europeus. Não tinha nenhum tipo de contrapartida econômica, não tinha uma relação de negociação em termos iguais, era de expropriação e realocação dessas terras. E muito além da própria regulamentação, sem passar pela lei, muitos franceses compravam terras, ocupavam terras, então a questão da terra ela vai se construindo como uma base econômica fundamental para esse processo, porque ela foi o primeiro aspecto da vida argelina que foi tomado de algum jeito. Em 1946, a Argélia passa a ser parte da União Francesa, então ela passa a pertencer à República Francesa. Isso significa dizer que, a partir de 46, os argelinos passam a ter cidadania francesa. Eles participam do exército francês, eles participam da vida intelectual, eles têm acesso a essa relação com a França. Só que essa relação, por mais que legalmente ela seja colocada como igual, eles são parte desse território francês que só fica em outra região, mas é tudo a França, por mais que isso legalmente esteja colocado, na prática isso não acontece no pé de igualdade que é apresentado. Na prática eles participam de todas essas questões, mas mesmo com a cidadania francesa, os argelinos na França ainda são argelinos, os senegaleses na França ainda são senegaleses. Então, toda essa questão com as colônias, por mais que elas sejam abarcadas à união do país, elas continuam sendo colônias. Então, pessoas que vão dessas colônias para a metrópole, elas são vistas como diferente. Elas são vistas como algo que não pertence àquele lugar, que não pertence àquela cultura. E isso não pode ser resolvido simplesmente com uma legislação, com um tratado ou algo assim. Além disso, essa união ela representou uma maior presença do exército francês na Argélia e laços mais profundos em termos econômicos, políticos. E por esses laços serem mais profundos, a Argélia se tornou muito mais dependente da França. Ela se tornou ligada por mais uma ferramenta jurídica, por mais uma ferramenta política que é praticamente unilateral, porque os benefícios que isso traz para a Argélia não são realmente tão grandes assim. E além dessas questões de legislação propriamente ditas, tem outras coisas que são um pouco mais sutis. Por exemplo, desde 1914, os europeus que estão instalados na Argélia, eles controlavam o governo. Eles tinham representantes no parlamento, eles eram a maior parte das autoridades francesas. E com esse processo, os muçulmanos perdiam cada vez mais poder, pagavam impostos mais altos do que os europeus. A justiça ela era praticamente francesa. O número de argelinos com ensino secundário e com ensino superior era quase nulo. Então, para além da questão jurídica legal, a presença das pessoas nos postos de poder, a relação construída na sociedade entre determinados grupos, ela hierarquiza esses grupos, ela marginaliza uns, ela coloca outros como o centro, como o que deve ser, o que deve controlar, o que deve ter o poder. Então, são todos esses elementos que compõem a colonização francesa sobre a Argélia. E se a gente pensar em termos um pouco mais genéricos, assim, de laços jurídicos, de laços políticos, de controle governamental, de presença dos europeus
nos grandes cargos públicos, a gente pode pensar toda a colonização a nível mundial, assim, pecando por um lado um pouco mais sociológico da coisa, assim, de generalizar um pouco, mas se a gente trouxer para o Brasil, a gente consegue identificar essas questões, a gente consegue identificar a dependência de Portugal, a gente consegue identificar depois as ligações com a Inglaterra que a gente tem, a presença de figuras europeias no poder, como mesmo com o Império. A gente consegue trazer isso para hoje com a nossa presidência da República com laços muito fortes com uma grande potência mundial. Então, a gente consegue transportar vários desses conceitos para a nossa própria realidade e entender ela a partir disso. Então, para a gente pensar o lado mais conceitual dessa aula, eu trouxe um dos principais intelectuais da Revolução Argelina, que era o Frantz Fanon. Ele não era nascido na Argélia, mas ele se formou em medicina, em psicologia, e ele foi trabalhar na Argélia em um hospital psiquiátrico que eles tinham. E a partir desse contato que ele teve com o mundo colonial, ele começou a desenvolver as suas ideias. E a grande parte das suas ideias foi pensada, foi escrita ao longo do contexto revolucionário. Então, por isso que algumas das questões que ele coloca, elas têm um teor mais radical, mais combativo, que em uma situação de relativa paz, uma situação que não tem condições revolucionárias propriamente ditas, isso parece um pouco exagerado, isso parece um pouco radical demais, mas para o contexto dele, isso fazia sentido. Ele tem alguns pontos. Um dos principais pontos dele é o humanismo. O humanismo dele, ele entendia que a relação entre brancos e negros, ela era uma construção social. Ela não existia desde sempre, ela não ia existir para sempre, e ela não era natural do ser humano. Ela era uma construção social, econômica, política, e, portanto, por ela ser uma construção, ela, em algum momento, ela teria um fim. E ele enxergava que esse fim, ele não era um fim de as pessoas vão chegar a uma igualdade entre os brancos e os negros. A gente não vai ter mais um tratamento racista de tratar as pessoas por nomes racistas, a gente não vai mais colocar o outro como inferior, a gente vai ter uma igualdade entre os dois. Para ele, isso não era igualdade. Para ele, a igualdade seria colocar fim a toda essa construção, colocar fim a essa ideia de brancos e negros e da opressão que isso causa. Mas não é uma ideia assim, estilo Morgan Freeman, de se a gente não falar de racismo, ele vai deixar de existir. É uma ideia de vamos superá-lo, criticando essa construção, mostrando como o ser negro, como o ser asiático, como o ser árabe, ele não é inferiorizado, ele não é menos capaz, ele não é ruim, ele só é diferente, só que é uma diferença que ela é construída. Ele tem a sua própria história, seu próprio desenvolvimento cultural, social e político, e isso não faz dele diferente. Isso não significa que a pigmentação da pele dele deva ser uma questão a ser colocada. Então, o humanismo do Fanon, ele vai muito nesse sentido. E por ele ir nesse sentido, que ele criticava com bastante força o essencialismo estratégico, que ele pensava a positivação dessa história da cultura negra como uma tática que ela devia ser usada enquanto no momento de luta. Ela devia sim ser parte da pauta, ela devia sim ser parte desse perfil combativo, mas ela não era a raiz do problema, ela não era o objetivo final da luta anticolonial e antirracista. Ela é apenas uma das ferramentas que podem ser usadas para atingir esse objetivo final de colocar fim a essa dicotomia, de colocar fim a essa racialização das pessoas.
E ele enxergava que o racismo ele estava estritamente ligado ao desenvolvimento do regime colonial e do capitalismo. E por isso ele enxergava que a supressão desses referenciais ela era fundamental para o desenvolvimento do regime colonial. E o que isso quer dizer? Ele enxergava que, por exemplo, a França, para dominar a Argélia, ela precisava suprimir todos os referenciais que existiam ali. Ela precisava fazer com que os árabes não quisessem se sentir mais árabes, com que a cultura deles fosse se perdendo, que os muçulmanos abrissem mão das suas leis, dos seus costumes. E para ele, ao longo do desenvolvimento capitalista, as relações racistas que, no primeiro momento, elas são diretas, elas são fortes, elas são presentes, muito perceptíveis, com o desenvolvimento, elas se tornam inconscientes. E quando elas se tornam inconscientes, elas abrem um espaço para uma ideologia democrática, uma ideologia humana. Porque chega um ponto em que o racismo está tão preso no nosso consciente, ele está tão naturalizado, que a gente não percebe que está sendo racista, a gente não percebe que está colocando aquele padrão de beleza branco europeu como a coisa certa, que a gente não percebe que está falando, dando um nome para o cabelo da pessoa como algo negativo, a gente não percebe que está maltratando a pessoa por causa da sua origem social, por causa da sua pele. Então, ele coloca essa questão. Quanto mais o capitalismo vai se desenvolvendo, mais inconsciente essas relações se tornam. É por isso que é possível existir uma ideia de democracia, uma ideia de igualdade, de humanismo em um país com capitalismo desenvolvido, e existe o racismo, porque o racismo ele não deixou de existir. Ele só foi tornado inconsciente. E ao ser tornado inconsciente, ele desaparece da visão das pessoas. Ele passa a ser algo social, algo cultural que está colocado de tal forma que parece que sempre existiu, que parece que é parte da vida, que é parte do desenvolvimento das pessoas, que é algo que não dá para mudar porque não é construído. E então, por ter toda essa construção, o Fanon enxergava que a guerra colonial, com a violência contra o colonizador, todos os levantes armados, eles se justificavam. Porque toda a ação do colonizador, desde a presença física do colonizador, até o jeito como ele trata as pessoas, os nativos, até o jeito como ele suprime a cultura, como ele tenta diminuir os referenciais culturais, como ele tenta jogar essa população para a marginalidade, tudo isso é violento desde o começo, tudo isso continua sendo violento ao longo dessa ocupação. A exploração capitalista, o racismo, a hierarquização, a alienação do trabalho, a alienação da cultura, a repressão, tudo isso é sempre violento, por mais que isso adquira um caráter democrático com o tempo, por mais que isso se torne consciente, por mais que isso adquira formas diferentes, isso continua sendo violento, continua acontecendo, continua tendo todo esse caráter de exploração bastante forte. Então, por isso, para o Fanon, essa violência contra o colonizador, ela se justificava. Tudo bem até aqui? Bom, então, passando agora para a Revolução, ela foi um processo que englobou diversas questões. E essa heterogeneidade dela, ela é bastante característica do contexto do norte da África
e desse período. E um dos principais elementos que levaram à ideia da revolução é a construção de um nacionalismo argelino. Porque ao longo do desenvolvimento da Argélia como uma colônia, começou a acontecer uma diversificação da produção. Alguns setores sociais eles começaram a ter uma certa melhoria de vida. E ao ter essa melhoria de vida, eles mandaram seus filhos para estudar na Europa. E com todo esse contato que esses argelinos tiveram com a efervescência de ideias, que tiveram com todo o debate político, eles começaram a pensar na cultura argelina, eles começaram a pensar na cultura árabe, nos berberes, eles começaram a pensar em todas essas questões que envolviam o seu próprio país. Então, eles começam a pensar no nacionalismo argelino, começam a valorizar os referenciais culturais do seu país e a pensar na relação desses referenciais, na relação dessa cultura, dessa formação social, com questões como a obtenção de voto, a obtenção de direitos civis para os muçulmanos, a participação dos nativos no governo, a assimilação ou autonomia do país. Então, começa a criar um movimento de pensar todas essas questões, de pensar em como a Argélia poderia ganhar mais autonomia ou, dependendo do grupo, ser assimilada pela França. Então, diversas linhas de pensamento começavam a interpretar essa construção do nacionalismo argelino de forma diferente. Mas a base disso era a construção de uma união nacional, a construção de um país como um todo, mas cada um em torno de um projeto. Então, determinados grupos pensavam que para valorizar essa cultura, para resolver esses problemas sociais, era preciso que a Argélia fosse assimilada de vez à França, porque aí ela teria acesso à democracia francesa, teria acesso aos ideais civilizacionais franceses, e isso resolveria os problemas. Outros pensavam que isso aconteceria somente com a autonomia do país. E essa autonomia ela era dividida, porque existia um pensamento de autonomia, de independência, de libertação da França, e um pensamento de autonomia mais ligado à França, de autodeterminação, de autogestão, mas sem romper ligações com a França. Então, todo esse processo de construção do nacionalismo argelino, ele começa a ter diversas características que, por mais que elas sejam diferentes entre si, elas convergem em alguns pontos, e através dessas convergências que elas conseguem se desenvolver. E nos anos 40 é criada a Frente de Libertação Nacional, que é um partido argelino que ele existe até hoje, e desde os anos 50 ele é uma das principais forças políticas do país, e durante muito tempo ele foi a principal força política. Ele foi criado a partir da união de vários partidos pequenos, e o objetivo era conseguir a independência. Então, esse partido ele organizou a luta armada, ele organizou as guerrilhas no campo, ele organizou a resistência aos atentados que os colonos fizeram com os árabes, porque conforme esse processo de libertação ele começa a crescer, os colonos começam a reagir com violência, eles começam a atacar os muçulmanos, os árabes, eles começam a atacar os apoiadores da FLN, eles começam a atrapalhar obras públicas, então eles começam um movimento de tentar atrapalhar essa construção do nacionalismo de algum jeito. Uma das partes
centrais desse movimento é a participação religiosa, porque a maior parte do país era de muçulmanos. E essa maior parte, ela era privada de vários direitos, ela era privada de emprego, ela vivia nas favelas. Então, eles têm um papel central, como a gente viu na China, em Cuba, que os camponeses tinham um papel central. Aqui, os muçulmanos, eles fazem parte desse papel central. Eles buscam direitos dentro do sistema francês, mas eles não querem abrir mão das suas leis, da sua moralidade social. Eles querem, de alguma forma, ser integrados a essa sociedade, e é um pouco que eu falei sobre o Fanon lá. Eles são jogados para longe pelo sistema colonial, mas eles querem ser integrados de alguma forma. Eles querem que esse sistema assimile eles, mas eles não querem perder as suas leis, eles não querem perder a sua cultura. E o sistema francês não quer deixar, não quer assimilar eles sem que eles abram mão dessas questões. E aí, dentro do movimento dos muçulmanos, começam a surgir ramificações. A maioria deles tendia a apoiar uma associação com a metrópole, justamente porque eles queriam direitos iguais dentro do sistema francês. Então, eles queriam só ser entendidos como cidadãos argelinos, como cidadãos franceses, muçulmanos. Eles queriam ser só parte da vida social ali, da vida política, da vida econômica. Só que alguns tradicionalistas mais ligados a alguns setores do islamismo, eles rejeitavam essa associação, eles rejeitavam tudo que era ocidentalizado, tudo que buscava um ideal laico, que buscava uma separação entre sociedade, economia, entre sociedade, cultura, política. Eles enxergavam tudo como coisas que estavam conectadas entre si, e por isso eles não queriam se associar com a metrópole, eles queriam construir o país autonomamente. Ao longo desse processo revolucionário, a Frente de Libertação Nacional ela começa a combater o exército francês. Começam a acontecer várias guerras internas durante esse período. E por conta dessas guerras, o presidente francês, durante a maior parte desse período, o Charles de Gaulle, ele começa a buscar uma forma de resolver o problema argelino. E a forma que ele encontra é um plano para o desenvolvimento da Argélia, porque ele não pode abrir mão da Argélia, porque é a maior colônia, é a mais lucrativa, é a mais próxima da metrópole, então ele não pode abrir mão dessa colônia. E por não poder abrir mão, ele tenta negociar, ele tenta botar um fim nessa guerra, só que de uma forma que seja vantajosa para a França, sem que seja muito vantajosa para a Argélia. Então ele começa ele cria esse plano de desenvolvimento que procura resolver os problemas da terra, o desemprego, os baixos salários e melhorar a educação. Esse plano ele dura poucos anos e ele começa a apresentar alguns resultados. Ele começa a redistribuir um pouco da terra, a criar mais opções de emprego, a incluir os muçulmanos em alguns postos de trabalho, melhorar alguns salários, criar algumas melhorias na educação. Só que mesmo assim, isso não era suficiente para os revolucionários. Porque conforme a guerra continua, ela chega a um ponto em que não dá mais para voltar atrás. O movimento de ruptura com a França, ele ganha uma projeção muito maior dentro da Frente de Libertação Nacional, muito maior do que
dos assimilacionistas do que daqueles que procuravam uma via sem ruptura. E por chegar nesse ponto, o De Gaulle ele começa a perceber que não dá mais para parar a autodeterminação da Argélia, que não dá mais para ele parar esse processo. Ele começa a admitir que é possível a Argélia se autodeterminar, é possível ela ter autonomia para se autogerir, para se construir como um país, só que sem a separação. Ao longo de toda a guerra, ele vai mantendo esse discurso de preservação dos laços com a Argélia, de preservação da situação colonial. Ele cria alguns comitês, ele se reúne com alguns líderes, ele busca achar alguma solução. Só que ele não consegue achar uma solução de manutenção da situação. Ele só consegue fazer um armistício de verdade em 62, que é quando acaba a guerra. E a guerra acaba em favor da Argélia, com a independência. Então ele tenta mitigar esse processo de separação, mas sem muito sucesso. E essa frente de libertação nacional, ela era uma frente bastante ampla. Ela unificava intelectuais socialistas e intelectuais liberais. Ela juntava cristãos e muçulmanos, juntava árabes, juntava argelinos, juntava berberes, ela juntava todo mundo que estava comprometido com a União Nacional e com a independência, ela juntava. Só que os seus principais líderes, os seus principais combatentes que tinham relações com pensamento político mais de esquerda, eles se controlavam os principais comitês da frente. E eles eram fortemente influenciados por obras de Lenin, Mao e Stalin. Por mais que eles tivessem um olhar nacionalista sobre essas obras, por mais que eles tentassem adaptar esses conceitos para a realidade deles e para o nacionalismo que eles estavam pensando ali, eles tinham um caráter socialista que estava colocado. E por eles terem essa influência muito forte desses autores, a frente tinha um caráter anti-imperialista e popular muito forte. E o caráter de rompimento que eles não abriram mão durante todo o processo. E por conta desse caráter socialista, eles pensaram uma ideia de país, posteriormente, fora da via capitalista. Só que a particularidade do socialismo argelino era que ela precisava lidar com o islamismo, ela precisava lidar com a cultura árabe, ela precisava lidar com os berberes, que são os povos livres do Saara, da região do Saara. Então, o socialismo precisava lidar com todas essas questões. E para lidar com todas essas questões, ele precisava levar em conta a posição de cada um desses grupos na sociedade, precisava levar em conta a conjuntura em que eles estavam se instalando ali. E essa é uma questão que ela vai sendo pensada, ela se torna um problema a partir de um tempo. Tudo certo até aqui? Bom, a construção do socialismo. Quando a Revolução Argelina ela vence com o cessar-fogo, com os acordos entre o De Gaulle e as lideranças da FLN, o governo que passa a ser o governo do país, ele se depara com uma realidade material bastante difícil. Por conta da guerra ter durado 15 anos, a imigração
a emigração, na verdade, ela, ela ficou muito grande e ela não parou durante toda a guerra. E era a imigração tanto de colonos como de muçulmanos, de argelinos, de todo mundo. Então, quando a Revolução é vitoriosa, eles se deparam com um país que está cheio de terra abandonada, fábrica destruída ou fábrica completamente vazia, estrada interrompida, prédio público que não tem a menor condição de funcionar, desemprego em massa, e eles precisam arrumar todas essas questões e começar a construir um país com base nesse nacionalismo que eles pensaram, com base nos ideais socialistas. E em 1963, eles criam a Constituição do país. E nessa Constituição, a Frente de Libertação Nacional se torna um partido único, a Argélia se torna a República Popular da Argélia, que é democrática, socialista, e parte do Maghreb árabe, do mundo árabe e da África. Então, eles constroem um país baseado nesse nacionalismo que eles estavam pensando, de ter o árabe como um dos pilares, ter a relação com a África como um dos pilares, pensar geopoliticamente onde que eles estavam inseridos, quais eram as possibilidades de união que eles tinham. Durante a Revolução, a FLN teve um apoio muito forte da presidência do Egito, que tinha um viés levemente socialista, então eles pensavam essa proximidade com o Egito, pensavam essa relação com o movimento pan-arabista, com o movimento pan-africanista. Então eles conseguiram se inserir nessas relações geopolíticas do norte da África. Além disso, eles realizaram uma tímida reforma agrária e alguns esforços de modernização. Ao longo desses primeiros anos, por mais que o país esteja se construindo socialista, por mais que a revolução tenha ganhado, as reformas que elas vão ser implementadas, elas não são de grande ruptura, elas não são de larga escala, como a gente viu na China, aquela construção do país inteiro, uma reforma agrária geral, não são como a gente viu em Cuba, na União Soviética, de expropriação, de fim da propriedade privada. Aqui, essa construção ela vai acontecendo aos poucos. E ela acontece com mais força a partir de 65, com o Houari Boumediene, que se torna presidente, e aí ele começa a tentar consolidar a revolução. Ele começa a criar formas de estimular o aumento da participação popular, ele cria comitês regionais, ele cria formas de autogestão das empresas, de autogestão das cooperativas, das regiões. Ele cria um banco nacional, e esse banco nacional tem um caráter-chave de levar investimento para as empresas argelinas sem que elas precisam recorrer ao investimento internacional. Até o momento, todo investimento que acontecia, ele era externo, porque o país, enquanto governo, não tinha autonomia para investir, não tinha o interesse em investir no desenvolvimento interno. Então, com a criação do Banco Nacional, todo investimento externo vai se afastando da Argélia. E todo o investimento que acontece no país passa a ser feito pelo Estado. Então, por mais que as empresas não sejam, no primeiro momento, todas estatais, por mais que a propriedade privada não seja abolida como um todo, só do governo ter a maior parte das ações, comprar várias empresas, já começa a criar uma certa autonomia do país, começa a criar uma certa reorientação da produção. E ao longo da gestão do Boumediene, eles vão criando várias ferramentas de autogestão da produção, de nacionalização de empresas estrangeiras. Eles compram a maioria das ações de petrolíferas francesas, porque durante a Revolução,
são descobertas jazidas de petróleo e de gás natural na Argélia, no sul da Argélia, e, e as petrolíferas começam a querer explorar essas jazidas. Então, eles compram essas empresas para que o próprio país possa explorar esses recursos naturais. Eles lidam com a urbanização da força de trabalho, eles começam a industrializar e buscar criar indústrias de alta tecnologia, e é a partir dessa industrialização que se intensifica o movimento de êxodo rural, as pessoas começam a ocupar mais ainda as cidades, e eles começam a tentar criar empregos nas cidades, a tentar criar formas das pessoas conseguirem sobreviver no campo, de aprofundar a reforma agrária, e a reforma agrária ela passa a ter como foco as terras que eram de colonos, porque mesmo com a primeira reforma agrária do começo da República Popular, os grandes latifúndios, as propriedades de franceses, elas não foram muito tocadas. A partir de 65, elas passam a ser distribuídas, elas passam a ser expropriadas, por mais que elas já estejam boa parte abandonadas, elas passam a ser propriedade pública. Então é a partir desse presidente que a revolução vai se consolidando. E parte dessa consolidação está na autonomia externa do país. Eles constroem uma política internacional de neutralidade. E essa característica eles mantêm até hoje. Eles têm uma neutralidade que, nesse momento, ela mantinha a Argélia longe dos assuntos de qualquer potência, fosse a União Soviética, fosse os Estados Unidos. Eles não tinham ligação nenhuma com esses assuntos, eles procuravam sempre evitar qualquer aproximação com isso. Eles não se aproximaram efetivamente de nenhum dos blocos. Eu coloquei ali primeiro, segundo e terceiro mundo, porque eles não criaram aliança com o primeiro mundo, com a Europa, com os Estados Unidos, com o mundo capitalista. Eles não criaram alianças fortes com o segundo mundo, que era o bloco socialista, a União Soviética, o leste europeu, e nem com o terceiro mundo, que eram os países também coloniais. Eles tentaram se manter sempre neutros. Só que, para além dessa neutralidade, eles tinham um compromisso muito forte com movimentos de independência e de anti-imperialismo. Então, ao mesmo tempo que eles se mantinham neutros, se mantinham desligados de conflitos geopolíticos, de assuntos das metrópoles, de assuntos das potências, do capitalismo, do socialismo, eles não queriam saber de nada disso. A Argel, que é a capital do país, a maior cidade, ela se tornou um centro um ponto de encontro internacional de movimentos de independência. Ela se tornou um lugar que todo mundo ia para conseguir asilo político, para conseguir reorganizar seu movimento evolucionário, de conseguir fazer uma troca de ideias. Então, o país criou essa característica de se manter como esse grande representante da liberdade, da independência, sem se aproximar de um bloco específico. E essa relativa neutralidade, ela está, em parte, ligada a essa construção de um socialismo que não é a ordem do dia. O socialismo não é a pauta central, não é o grande objetivo. Ele é parte da construção econômica do país, mas tem muito mais coisa em volta dele. Tem as leis islâmicas, tem a cultura árabe, tem o desenvolvimento do país como um todo, tem uma série de referências que estão se cruzando, e nenhuma se torna única, nenhuma se torna
ao grande a grande peça central desse novo país. Ele se cria numa base econômica socialista, numa base cultural árabe e muçulmana, numa base política democrática, e, e nenhum desses pontos se sobrepõe aos outros. E durante essa construção, alguns problemas que foram herdados pelo país, eles continuam acontecendo. A imigração, ela não cessa em momento nenhum. A população, boa parte, continuou sem emprego, continuou à margem da vida política, da vida econômica. Mesmo a reforma agrária não foi capaz de trazer esse aprofundamento da participação popular, esse aprofundamento da mudança nas condições de vida. E isso é parte de todo esse processo de construção nacional do país recém-formado. Eu falei bastante da questão dos árabes e do Islã, porque, diferente de tudo que a gente tratou no curso até agora, na Argélia, esse lado religioso, ele teve um papel mais forte do que ele teve na União Soviética, mais forte do que ele teve na China, mais forte do que ele teve em Cuba. Porque se a gente voltar na União Soviética, nos primeiros anos, eles expropriaram várias posses da Igreja Ortodoxa, eles criaram uma campanha antirreligiosa muito forte, eles mandaram padres para o Gulag, eles fizeram todo tipo de coisa. Em Cuba também teve um movimento assim de não se aproximar tanto assim da religião, então esses países não tiveram uma relação tão forte com a religião. Na Argélia, isso é diferente. E isso tem muita relação com esse resgate do Islã, com esse resgate da cultura árabe, que foi sendo feito porque eram esses pontos da cultura, da sociedade, que eram detentores de tradição. Desde a ocupação europeia, tudo que era ocidental sempre levou problemas para o país. A ocupação francesa foi um problema gigantesco. Ela mudou toda a organização social, ela orientou o país para funcionar em função da França. Então, voltar a esse passado islâmico, a esse passado árabe, era uma forma de resgatar a tradição daquele país, de resgatar o que é ser argelino, de voltar a pensar o que é propriamente nosso. E essa construção, ela está ligada a esse movimento de independência. E ela tem esse forte caráter de pensar o país para além do que o país se formou hoje. Então, eles tinham consciência de que toda a influência europeia estava colocada, de que toda a questão da laicidade do Estado estava ali colocada, só que isso não se mostrou como algo positivo para o país. Então, quando esses intelectuais eles passam a ter esse retorno a esses dois pilares, eles estão pensando justamente nisso, em retomar um tempo antes da crise. Então, retomar um tempo antes da presença francesa, buscar nesse passado relativamente glorioso, esse passado sem opressão, um futuro para o país. Só que essa construção de futuro, quando ela se relacionava com a realidade material do país, ela encontrava vários problemas.
um desses problemas que ela encontrava era a relação do papel da mulher. Porque com essa diversificação econômica, esse desenvolvimento do país a partir dos anos 40, as mulheres começaram a trabalhar fora, a estudar, ocupar espaços que antes elas não tinham, participar da política, participar ativamente da economia, a viajar para a Europa para se formar no ensino superior. E tudo isso entrou em conflito com as leis islâmicas, entrou em conflito com a cultura árabe, porque dentro dessas estruturas o papel da mulher ele é subalternizado, ele é limitado, ele é muitas vezes fechado no ambiente doméstico. Então essa relação com as mulheres ela se tornou um problema dentro dessa construção islâmica do país. E isso tem a ver com a construção do próprio Islã no país ao longo do século XX. E a gente vai ver isso mais para frente. Além desses dois pontos, tem a questão da exclusão. Por conta do caráter da presença francesa, que colocava o branco, o europeu, o cristão como o ideal de humanidade, de civilização, e jogava toda a cultura autóctone no lixo, isso fez com que o Islã e os árabes eles se sentissem excluídos daquela sociedade, eles sentissem que eles não tinham espaço ali, que eles precisavam ter um espaço. E como eu já falei no começo, por eles serem excluídos por conta da questão cultural, eles também acabavam sendo excluídos socialmente, economicamente, politicamente, e eles por serem a maioria, por serem a formação tradicional do país, eles foram os grupos mais atacados pelos europeus, porque ao dominar um país, eles precisavam romper com os referenciais de base. E na Argélia, os referenciais de base eram a cultura árabe e o islamismo. Então é por isso que ao longo de toda essa relação colonial, esses grupos eles são excluídos sistematicamente. E aí quando eles conseguem retornar ao centro da sociedade, ou começa um movimento de retorno paulatino, eles já... a construção deles no momento já está de tal forma que ela está completamente diferente do que ela era antes da ocupação francesa. E isso começa a acontecer quando o país começa a ter uma abertura. Ele começa a abandonar um pouco dos ideais socialistas por conta da realidade material que ela não está sendo modificada por esses ideais. Então, desde os anos 60, desde 63, a Argélia é uma república popular. Nos anos 80, ela conseguiu um crescimento muito forte ao longo dos anos 70, mas nos anos 80, a economia dela está baseada no petróleo, no gás natural e em alguns outros produtos. Quando chega na década de 80, começam a se juntar vários fatores que vão levar a esse descrédito da construção socialista. Então, tem a crise econômica e a crise do petróleo desse período. A estratégia socialista ela começa a entrar em decadência, porque a União Soviética começa a entrar em processo de queda, começa a entrar em processo de crise, né? E aí na Argélia acontece uma separação entre um autoritarismo militarista industrializante e o populismo nacional conservador. Esses grupos eles estavam ali na construção
da Frente Nacional na construção do país, mas eles começam a se separar, porque cada um tem um interesse distinto. E começa a acontecer uma questão em torno do islamismo radical. Começa a ter um aumento do islamismo radical com influência da ideologia iraniana e do islamismo saudita. Então, a partir dos anos 80, o país começa a passar por uma série de mudanças que vão levar a uma abertura posteriormente, mas que são causadas por uma construção que se pautou muito pela diversificação e não se construiu em bases muito sólidas socialistas ou em bases que impedissem esse avanço desses fatores. O desenvolvimento econômico, por exemplo, ele não foi suficiente para que a crise petrolífera fosse superada com facilidade. A decadência da estratégia socialista, principalmente da União Soviética, e todo esse descrédito em torno disso, ela começa a pesar na construção econômica da Argélia. Essa dicotomia entre o lado mais autoritário, mais industrializante, e o lado mais conservador. O islamismo ele começa a adquirir um caráter mais fundamentalista, e esse fundamentalismo ele começa a crescer bastante. Questões como desemprego não são plenamente resolvidas, a emigração continua sendo muito alta. Então, vários dos problemas que levaram à Revolução Argelina, eles não foram plenamente resolvidos, talvez como se esperasse que eles fossem resolvidos, eles não foram resolvidos num ponto de estabilizar o país o suficiente para manter essa construção por muito mais tempo. E um fator que teve bastante importância nisso foi a educação. A educação, quando da Revolução, ela estava em frangalhos. A taxa de analfabetos era gigantesca, as pessoas não tinham acesso a ensino secundário, a ensino superior, principalmente os argelinos não tinham acesso a estudo na Europa. Então, precisou acontecer uma reforma educacional e começou já a caminhar com o De Gaulle nos anos 40, mas que ela começa a ter novos passos depois da Revolução, só que ela acontece meio mais ou menos, assim, ela na pressa de tentar construir rapidamente, o que acontece? A educação ela vai sendo montada com professores que eram europeus, com professores mesmo professores nativos que não eram muito especializados em especificidades da Argélia, e com essa formação desses professores, esses currículos que não tinham ligação com a realidade do país, isso foi construindo uma geração que estava completamente deslocada da realidade material do país. Porque durante todos os níveis de ensino, esses professores que eram mal formados, que não conheciam plenamente a realidade do país, não conheciam plenamente como o islamismo argelino funcionava, como as influências árabes funcionavam, como os povos berberes funcionavam. Eles foram construindo visões estereotipadas da cultura, da política e da sociedade que não se encaixavam no país, e principalmente não se encaixavam no país que estava recém-nascido. Então, o que passou a acontecer? A arabização
desses estudantes, ela era baseada nos árabes palestinos e sauditas, que estavam vivendo condições totalmente diferentes, condições específicas das suas regiões que não se davam na Argélia. Então, as referências árabes, elas estavam deslocadas da Argélia. O dialeto árabe não tinha relação com o dialeto árabe argelino e berbere. O Islã, ele não foi apresentado como uma religião de solidariedade, como uma religião de união. Ele foi apresentado como uma versão escatológica do Islã, uma versão autoritária, e isso contribuiu profundamente para a formação de grupos fundamentalistas. E a educação como um todo, ela estava completamente deslocada da realidade material do país. E ela não levava em conta as especificidades argelinas. E essa é uma questão que ela é imprescindível para a educação, porque se ela não está ligada à realidade daqueles alunos, à realidade em que eles estão inseridos, ela não está ensinando eles a viver no próprio país, ela não está ensinando essas crianças a se formarem como membros daquela comunidade, não está contribuindo para a formação deles enquanto parte da comunidade em que eles nasceram. E isso leva a bizarrices que a gente conhece aos montes aqui, a ditadura não aconteceu, as pessoas tendo os Estados Unidos como o grande arauto da civilização, da democracia, esse tipo de coisa. As pessoas pensando na educação como reprodução de contas, de fórmulas, de coisas que não estão ligadas à realidade. Então, o papel da educação na Revolução Argelina, ele foi fundamental, mas ele foi para um lado negativo. Com a morte do presidente Boumediene, entra no poder o Chadli Benjedid. E com ele, o país passa por um processo de abertura total. A iniciativa privada que estava há muito tempo longe do país, ela volta, começa a ter um aumento demográfico muito grande por conta das poucas melhorias de vida. E esse aumento demográfico ele gera um exército de mão de obra de reserva que vive na pobreza, na miséria. O desemprego ele continua aumentando. Em 88, essas duas questões levam a manifestações nas ruas do país. E essas manifestações elas são lideradas por fundamentalistas. Elas pressionam pela abertura da imprensa, pelo pluripartidarismo, por uma nova constituição. E tudo isso nas bases do fundamentalismo islâmico. Então, a abertura da imprensa para que a imprensa privada tenha espaço, pluripartidarismo para que o partido ligado ao islamismo fundamentalista ele participe de eleições, ele tenha poder político. Isso faz com que o país entre numa onda de guerra civil durante alguns anos. E para acalmar essa guerra civil, é formada uma união em torno do Abdelaziz Bouteflika, que era pela primeira vez desde a Revolução um presidente civil. Até ele ser eleito, todos os presidentes eram militares. Então, só isso já mudou o próprio caráter da administração do país. Ele entrou com uma postura mais pragmática. Então, ele se distanciou do socialismo, ele pegou aquele nacionalismo argelino que era o grande
grande foco do país e tomou ele como uma pauta a ser seguida. Ele começou a ter uma política pragmática, então ele foi atrás das condições para fazer a Guerra Civil parar, para fazer com que os fundamentalistas perdessem poder e fossem suprimidos. Ele começou uma reaproximação com outros países, até mesmo com os Estados Unidos, com a França, que já vinham se aproximando desde o Benjedid. Então ele traz o país para uma fase democrática mais próxima da burguesia, e sobram apenas algumas resquícios de socialismo, algumas estruturas de autogestão se transformaram em uma espécie de zonas de cooperação. O país ficou dividido em como se fossem algumas províncias que são controladas localmente. Então, sobraram apenas resquícios do socialismo. E isso aconteceu porque não tinha espaço na Argélia para um socialismo que não englobasse a arabização e o Islã com a mesma amplitude desse nacionalismo. Os presidentes de esquerda, os presidentes socialistas, por mais que eles tivessem um ideal socialista em algum sentido islâmico, eles não tinham uma força de ruptura tão grande, eles não buscavam uma ruptura tão profunda, eles não traziam o Islã para junto dessa construção socialista. Eles mantinham o socialismo como uma pauta mais econômica, o nacionalismo como uma pauta social, política e cultural. Então, essa estratégia ela fez com que o socialismo fosse abandonado ao longo do tempo por conta do próprio caráter das lideranças revolucionárias argelinas que não tinham uma ideia socialista tão ligada a uma construção em prol do comunismo, uma construção de um projeto de país que tivesse como horizonte teórico o comunismo, tivesse como objetivo final atingir uma nova sociedade desse estilo. E por não ter essa ligação entre os ideais socialistas e o nacionalismo construído, teve espaço para que essa ideologia política ela fosse vista como mais um ocidentalismo, mais um ideal de laicização da política, mais uma intervenção externa que não trazia nada de positivo. Então, essas ideias elas não se encaixaram tão bem no país. Elas funcionaram durante certo tempo, mas elas foram se perdendo ao longo do tempo e foram sendo substituídas pela nova nação argelina que foi sendo construída a partir das duas grandes bases culturais e sociais que englobavam, de fato, a maioria do povo, que englobavam vários setores do país e realizavam essa construção nacional em grande escala. Então, para fechar, a gente falou da realidade material de ocupação francesa, de desemprego, exclusão cultural, política, social, econômica dos muçulmanos, dos árabes, analfabetismo, produção, toda a orientação produtiva do país em benefício da França. Essa realidade material foi o ponto de partida da Revolução Argelina. Só que a ideia de você ter uma revolução é de alterar o estado de coisas. Então,
a Revolução ela buscava alterar todas essas questões. A ocupação francesa, ela de fato alterou, mas, por exemplo, o desemprego ela não resolveu como um todo, a exclusão dos árabes e muçulmanos ela tornou mais branda, mas ela não ofereceu uma alternativa de mudança real. Ela melhorou a educação, mas o conteúdo da educação ele foi bastante problemático por conta dos professores, por conta dos estereótipos da cultura e da sociedade. E a produção ela também se reorientou para dentro do país. Então, essa, essa mudança de alguns elementos da realidade material foi o que ajudou nessa construção das peculiaridades do socialismo argelino. Eles partiam de uma realidade específica que, que tinha como base a construção de uma sociedade que buscava num passado distante os referenciais do que ela devia ser, mas eles não tiveram um papel central nesse novo país. Os ideais socialistas, os ideais comunistas, eles não tiveram esse papel central. Eles tiveram um papel de intensificação revolucionária, de organização, mas o grande foco e o grande elemento de união, que era até um dos elementos de união da Frente de Libertação Nacional, era propriamente o nacionalismo e não o socialismo, o comunismo. E é por conta disso que a Argélia pôde, depois de um tempo, abrir mão desses ideais socialistas e se manter como um país novo, um país com uma identidade própria, uma base econômica própria, não necessariamente socialista mais, porque a base dessa nova sociedade não era o socialismo, não era o comunismo, era de fato esse nacionalismo islâmico e árabe que eles tinham construído. Tanto que, por exemplo, a bandeira argelina, ela não adquiriu nenhum elemento que outros países socialistas adquiriram, como a União Soviética teve, como a China teve a bandeira vermelha, com alguma alusão ao comunismo, algo parecido. Ela tem o símbolo islâmico, ela tem as suas cores próprias, ela é uma das expressões dessa nova Argélia que foi consolidada. Voltando um pouco ao Frantz Fanon, ele morreu ainda no meio do movimento da Revolução. Ele não chegou a conhecer a Argélia depois da Revolução, mas ele foi bastante importante na construção da Frente de Libertação Nacional. Ele foi importante para os movimentos independentistas da África, de vários países. E ele, mais recentemente, ele vem sendo bastante lido no Brasil também. Há um resgate dessa obra do Fanon por conta da abordagem dele da questão racial. Como eu falei, ele enxerga o racismo como uma construção social que tem começo, tem meio e tem fim, e que a gente precisa lutar para chegar nesse fim dessa construção social. Ele tem essa ideia do humanismo revolucionário, que é um rompimento dessa estrutura colonial de opressão, dessa construção da ideia de raças, da ideia de
superioridade do branco sobre o negro, da ideia de negação de tudo que não é europeu e branco. E esse arcabouço teórico e político que ele constrói, ele é fundamental para qualquer país colonial pensar a sua dinâmica interna. Ele é fundamental para a gente pensar a dinâmica da escravidão no Brasil, para a gente pensar a dinâmica de como a questão racial funciona hoje para a gente, a que ponto ela está inconsciente na gente, até que ponto o nosso país é pautado por essa hierarquização. Então, o Fanon ele é uma figura importantíssima da Revolução Argelina por conta disso. Ele traz um debate em torno do colonialismo, que é um debate bastante profundo e bastante pensado a partir do contexto revolucionário. Ele está pensando em estratégias combativas, em estratégias de superação dessas questões. Por isso que ele é tão importante para isso. Como eu falei, a construção do socialismo islâmico, ela se aproximou ela aproximou essas duas questões para o contexto argelino. Então, quando a gente pensa na construção socialista, os ideais socialistas por si, eles são laicos, eles são ateus. Marx e Engels, eles tinham um certo problema com religiões. Então, quando a gente pensa no socialismo em si, ele não tem uma abertura para a religião, ele não tem uma boa relação, no geral, com o transcendente. Mas no caso da Argélia, ele teve em boa parte do tempo. Ele englobou parte da população islâmica, ele teve toda essa questão de o socialismo não conseguir se manter dentro desse país islâmico a partir do momento em que o fundamentalismo islâmico tomou conta do que era ser muçulmano, a partir do momento em que tudo que era ocidental era visto como ruim. Enquanto isso não aconteceu, essas duas ideias elas caminhavam juntas. E isso dá para a gente pensar como isso funcionaria, por exemplo, no contexto brasileiro. Como que um socialismo aqui, um projeto de país socialista, ele lidaria com o catolicismo, ele lidaria com os evangélicos, como ele lidaria com as religiões afro-brasileiras. A gente não pode ignorar essa relação com a religião, por mais que essa ideia política ela não tenha, não seja de modo nenhum próxima do transcendente, por mais que ela não seja, não tenha um tratamento muito positivo com a religião, a gente tem que adaptar os ideais políticos à realidade. A gente precisa pegar, ler, ter contato com essas ideias e pensar, usando essas ideias, pensar na nossa própria realidade. Então, para a gente construir um projeto no Brasil, a gente precisa ter, por exemplo, a Argélia para pensar, poxa, eles construíram o país socialista durante um tempo que tinha um caráter religioso bastante forte. Então, por que a gente não pode ter alguma espécie de relação com a religião que a gente tem aqui, já que a gente não vai conseguir simplesmente expurgar todas as religiões e queimar igrejas, queimar terreiros e coisas do tipo. A gente precisa pensar estrategicamente, pensar em como trazer esses ideais de solidariedade, trazer essas ideias de união, de ligação que as religiões trazem e unir isso com a construção socialista. E isso caminha junto para a construção do nacionalismo, para a construção de uma unidade nacional que a Argélia fez em volta dessa heterogeneidade que eles tinham. Eles
partiram de um país que era formado por árabes, por argelinos, que são a população mais do norte do país, que tem aquela proximidade maior com a Europa. Eles tinham árabes, argelinos, berberes, muçulmanos, judeus, cristãos. Eles uniram toda essa diversidade que o país tinha e tomaram pilares centrais e construíram o país a partir disso. Eles, eles eles partiram de uma realidade social e de opressão em relação à Europa, e para acabar com essa relação, eles tomaram a sua própria característica de diversidade, a base da maior parte da população, como uma forma de criar um país novo sem, sem essas memórias ruins. Essa é uma construção que ela sempre acontece, independente do tipo de país que está sendo feito, do tipo econômico, político que o país está se projetando. Essa volta ao passado, ela sempre acontece. Eles sempre precisam encontrar uma tradição da qual esse novo país vai ser o continuador. E no caso argelino, eles encontraram no islamismo e na cultura árabe. E essa é a maior especificidade que eu queria trazer para a gente pensar da Revolução Argelina. Eles eram um país que era colônia europeia, que tinha a sua população autóctone jogada pela periferia da cidade, jogada pelo campo. Eles tinham a sua cultura, a sua formação social colocadas praticamente travadas pela cultura e pela sociedade europeia que se impunham sobre elas. Então eles tinham todas essas questões colocadas, e mesmo com todas as questões colocadas, eles conseguiram se libertar de boa parte delas. Eles conseguiram construir um país autonomamente, tendo como horizonte as suas próprias questões internas, suas próprias contradições internas, e superando esse domínio colonial. E, e eu queria trazer isso para a gente pensar o Brasil, pensar a nossa realidade, porque por mais que a gente não esteja numa dominação direta de um país europeu, a gente vive hoje numa condição colonial, numa condição de a nossa produção é voltada para a exportação, é voltada para o comércio exterior, as nossas relações políticas são pautadas pelos interesses políticos dos Estados Unidos, são pautados pelas necessidades dessa grande potência que não gera contrapartidas boas o suficiente para o conjunto da população brasileira. Então, a ideia de trazer a Revolução Argelina era para pensar como que um país tão diverso consegue, dentro dessa diversidade, se unir em torno de um ponto, e a partir desse um ponto construir um país totalmente novo, um país que, por mais que ele mantenha algumas continuidades do passado, ele conseguiu superar uma das principais mazelas que estavam afligindo ele. É isso, pessoal. Antes de fechar, tem alguém aí que não está inscrito no curso lá no começo?
Ah, então, tá bom. Se todo mundo tá bom. Porque por conta do certificado lá e tudo. Alguma dúvida, alguma colocação que vocês querem fazer, alguma coisa? Hoje não tem nenhum palestrinha de plantão aí? Eu senti essa aí, hein? Não, mano, muito boa a aula. Eu tô meio cansado hoje, então você se livrou de mim. Mas muito boa aula mesmo e leiam Fanon, todo mundo, porque o cara é bom demais. Era bom demais, né? É. Bom, então é isso, pessoal. Até sábado que vem. Sábado que vem também vai ser umas 6 horas da tarde, por questões de emprego. E semana que vem vai ser a última aula. A gente vai falar da Revolução Brasileira. Então, eu vou tentar falar do Nelson Werneck Sodré, do Caio Prado. Acho que semana que vem o Thiago vai ser o palestrinha para falar de Caio Prado. Então, semana que vem a gente vai falar das possibilidades para a Revolução Brasileira, das questões que a gente precisa pensar para tentar construir um projeto de país melhor do que o que a gente tem hoje. É isso.